Oi, bom dia. A gente vai continuar o nosso culto a Deus, a nossa conversa a respeito da revelação de Deus, a respeito de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. E temos usado o critério do seguinte: tudo que seja coerente com Jesus, tudo na Bíblia ou fora da Bíblia, que seja coerente com Jesus, é palavra de Deus. Tá bom? É palavra de Deus. Isso porque o próprio Paulo diz que somos incapazes por nós mesmos de agradar a Deus, de fazer a vontade dele. A nossa capacidade vem de Deus. Então, é palavra de Deus. Agora, tudo aquilo que não é coerente com o ensino de Jesus, estando na Bíblia ou não, não é palavra de Deus. Não é da parte de Deus. Pode ser da boa intenção de quem escreveu, pode ser da religiosidade particular de cada um, o que seja, mas de Deus não é. Pode ter sido escrito por Moisés, por Davi, pelos profetas, por Paulo, pelos apóstolos, não importa. Não foi coerente com Jesus, não é de Deus. Ok? Não é da revelação de Deus. Isso pode estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Não faz diferença. Ok? Então, muito bem. Então, é com esse critério, inclusive a Bíblia coloca que Jesus é a pedra de esquina. É quem determina toda a construção. Você arma ela na posição e a partir dali, amigo, é naquela pedra que a gente vai compreender tudo mais. Entendeu? Então é nesse sentido que Jesus é essa pedra de esquina. E aí é a partir dele que a gente tem analisado alguns salmos. Até agora estamos no Salmo 32. Cadê você, 32? Estamos no Salmo, olha aqui, Salmo 32. Cadê 32? Cadê você, 32? Está aqui, Salmo 32, né? Então nós estamos analisando, né, esse salmo. Já vimos os versículos, os primeiros, e hoje a gente vai ver os segundos, né? Os segundos versículos do Salmo 32. O que é que a gente está fazendo com ele? A gente está avaliando em cima de Jesus. Aquilo que é coerente com Jesus é de Deus. Aquilo que não é coerente com Jesus não é de Deus. E aí, foi o que a gente descobriu até agora, nesses 32 salmos, somente os salmos 19 e 23 são todos os dois, completamente coerentes com Jesus. O resto é um pedacinho coerente, é um resto incoerente e assim por diante. Tá bom? E olha que a gente tem usado isso para adorar a Deus, quando na verdade são palavras contrárias a Deus, né? Distantes de quem realmente Deus é e da vontade real de Deus. Lamentável, né? Muito bem. Então nós vamos aqui para o Salmo 32 e aí a gente vem para os versículos 7 em diante. Né? No versículo 7 em diante, então o salmista diz o seguinte, vamos analisar aqui. Deixa eu falar só os títulos primeiro. Então temos o título original, que diz assim: Instrução de Davi. Quando fala de Davi, a gente já viu, quando fala de Davi, está dizendo o seguinte: foi escrito por Davi, ou Davi mandou escrever, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Entendeu? Então, esse de no original e esse de no hebraico, ele tem esse sentido. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. Sim, e o título que é dado pelos tradutores é A Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Senhor, tu és meu esconderijo. Tu me guardas da angústia.
tu me envolves de canções alegres de liberdade. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei e porei meus olhos em ti. Claro, é Deus falando, ou pelo menos o salmista mencionando a palavra, né, de Deus para ele. Versículo 9: não sejais como o cavalo ou como a mula, mas, cadê a mula? Que não tem entendimento, cuja boca é presa com o cabresto e o freio, para que não cheguem a ti, ou não lhe prejudiquem. 10. O perverso terá muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a bondade o rodeará. 11. Alegrai-vos no Senhor e enchei de alegria, vós justos, e cantai alegremente todos os corretos de coração. Tá bom? Então, esses são os versículos de 7 a 11. Vamos então analisar um por um, não é? E entender o que é coerente com Jesus e o que não é. Olha aqui. Coerentes com Jesus, nós encontramos, olha aqui, 5, né? Todos os versículos aqui neste salmo, todos, quer dizer, do versículo 7 em diante. Porque olha aqui, nos versículos 1 a 6, nós tivemos 2 coerentes e tivemos 4 incoerentes com Jesus. Mas aqui a gente vai se deliciar com o restante, versículo 7 em diante, coerentes com Jesus Cristo. Tá? Vamos analisar para a gente ver o que é que acontece aqui. Versículo 7. Senhor, tu és meu esconderijo contra minhas angústias, me envolves em canções alegres de liberdade. É a palavra do salmista. Embora o contexto do salmo esteja dizendo que o salmista não confia muito nisto que está a dizer aqui. Por quê? Um homem em angústia, né? Nós vimos lá nos versículos anteriores, um homem em angústia. Quanto maior a angústia, menor o descanso em Deus. Entendeu? Então, olha lá. Embora o contexto esteja dizendo que o salmista não confia muito nisto que está a dizer aqui, ele está falando algo que tem a ver com Jesus. Deus tem muitos jeitos de nos amparar diante da angústia, inclusive através de cantos, através do ensino, através do sentimento de liberdade e outros. Isso tudo tem a ver com o ensino de Jesus. Embora o salmista queira mesmo, é um Deus que faça suas vontades em relação à angústia e aos motivos que a gerem. Veja só, uma diferençazinha. Aqui a gente está analisando duas coisas. Uma, o que o salmista está falando, e a outra, o que o contexto fala que o salmista sente. Então aí a gente está diferenciando. Há momentos que o salmista fala algo positivo, mas a gente sabe no contexto que aquele algo positivo é como se ele estivesse pressionando Deus. Aí o que é positivo se torna negativo. Nesse caso aqui, não há essa percepção de que ele esteja pressionando. Ele está falando uma verdade. Ele está falando algo que ele aprendeu, que ele ouviu, talvez até que ele creia, entre aspas, né? Dentro de algum limite. Entende? Porque na prática ele tem dificuldade de descansar nisto. Por isso, a angústia dele, né? O sofrimento dele, as dificuldades que ele imagina ter, né? E que ele cobra de Deus alguma proteção. Tá bom? Mas a diferença está nisso. Ele está falando algo que é verdade, ele não está pressionando Deus aí. Ele está falando uma verdade, né? Agora,
A prática é outra, mas a verdade está aí. É por isso que é positivo, né? Não depende da experiência dele para essa verdade ser verdade. Versículo 8 é a segunda coerência com Jesus. Ele diz: O Senhor me instrui, me ensina o caminho a seguir. Ele me aconselha e tem seus olhos sobre mim. Bom, na verdade, o que é que ele está fazendo? Quando ele menciona aquela palavra, né, Deus dizendo, ele está dizendo então que é isso que Deus tem dito. Realmente é isso que Deus tem dito. É por isso que é algo coerente com Jesus. Vamos ver aqui. O salmista diz isso tudo, mas não confia na verdade que diz. E por isto se angustia tanto diante das dificuldades. Jesus ensina que o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade, nos conduz por uma nova vida eterna neste mundo. O salmista está com toda a razão, embora não acredite e não descanse nesta verdade. Tá bom? Então, é verdade, é coerente com Jesus. Ele não descansa tanto nessa verdade, mas não é culpa da verdade. Entendeu? Volto a lembrar, se torna negativo, se torna incoerente com Jesus quando ele usa uma verdade mal entendida para pressionar Deus. Não é o caso aqui. Não aparenta ser isso o interesse dele, não é pressionar Deus com uma verdade. Tá? A terceira coerência com Jesus é o versículo 9. Diz assim: não devemos ser como um animal sem entendimento. Não devemos ser. E assim, percamos de aproveitar ao máximo isso que Deus tem sido com todos que Ele ama, ou com todas as pessoas. Né? Quanto mais animais irracionais nós somos, menos percebemos e menos aproveitamos essa maneira de Deus cuidar da gente. Entende? Nisto também o salmista tem razão. Né? Isso coerente com Jesus. Ele tem razão. Embora ele mesmo esteja sem entendimento, ou seja, irracional. Ele mesmo está como uma mula. Como uma mula. Né? E por isto, sem descansar, sem desfrutar disso tudo que Deus providencia para ele também. Por isso, tanta angústia, tanta tristeza, tanta insatisfação com o jeito de Deus lidar com tudo o que lhe envolve. No fundo, o que ocorre com o salmista é o seguinte: ele sabe que Deus age, ele sabe que Deus sabe como agir. Mas, na verdade, o que ele quer não é a maneira de Deus, ele quer a maneira dele. O que ele deseja, na maioria dos salmos, é que Deus humilhe, né, os seus inimigos, humilhe as pessoas que estão envolvidas naquilo que ele acredita está agindo contra ele. Deixa eu ver se é aqui, né? Aqui, cadê? Deixa eu ver se tem aqui o texto dentro desse salmo. Senhor, o tempo todo pesava sobre mim, assim que quiser, protegido de tudo, ora a Deus. E aqui a maneira dele aqui. Se você. Isso aqui é no texto de 1 a 6. Por isso, cada santo deve orar a ti, e em todo o tempo que achar, até no transbordar de muitas águas, elas não chegarão a ele. Ou seja, você quer uma coisa de Deus? Esse é o contexto aqui do primeiro momento do Salmo. Você quer alguma coisa de Deus? Quer que ele faça alguma coisa do seu jeito? Ore a ele. E ele, é como se fosse assim, ele vai se sentir obrigado a fazer do seu jeito. Né? E aí, claro, é contrário ao ensino do Senhor. Cadê? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não considera. Nós estamos lembrando aqui mais da experiência dele em outros salmos, né? Mas
Não foge muito da realidade aqui. Vamos ver aqui, estamos no versículo 10. É a quarta coerência dele com o ensino de Jesus. O perverso passa por muitas dores, mas quem confia no Senhor terá sempre a bondade divina a seu favor, tá? No contexto do Salmo, o salmista está se dizendo perverso. Em outras palavras, ele está assumindo que ele é um perverso, desobediente, né? Embora sua prepotência não o permita ver isto. Suas angústias existem porque ele não confia e não descansa no Senhor. O perverso sofre assim, não porque é castigado por Deus, mas, como acontece com o salmista, ele não descansa na verdade do amor e carinho de Deus para com todas as pessoas, e até mesmo porque fica esperando castigos e vinganças de Deus para com aqueles que o incomodam. Então, como é que ocorre? Deus abençoa todo mundo. Agora, por que uns, né, desfrutam mais do que outros? Não estou falando aqui de riqueza não, tá? Não estou falando aqui porque o que é que ocorre com a riqueza? Para ter a riqueza, você tem que roubar dos outros de alguma forma. Você vai criar coisas para roubar dos outros para você se acumular de riquezas. E para manter a riqueza, você tem que continuar roubando dos outros para manter a riqueza. Então isso não é bênção de Deus. É por isso que Jesus diz: vá, devolva tudo aos pobres, venha e me siga. Não pode servir a Deus e a riqueza. Não consegue, ninguém consegue. É isso que a Bíblia diz, né? É isso que Jesus diz, tá? Então, quando a gente fala em alguém feliz, realizado, esse sistema informa que tem a ver com dinheiro. Não, não tem a ver com dinheiro. O maior número de suicídio e de depressão, angústia, essas coisas todas, é entre ricos. O número é muito maior. E olhe que o número deles é bem menor em relação aos pobres. Tá? Então vamos esquecer essa coisa que o capitalismo, né? Alguém chama de capitalismo. Então vamos esquecer essa coisa que o capitalismo coloca no coração da gente, que ser abençoado é ter dinheiro. Essa chamada teologia da prosperidade. Isso é, entendeu? Não é, isso é falso, é mentiroso, tá bom? Muito bem. O que ele quer dizer é que Deus abençoa todos igualmente. Por que que uns desfrutam mais do que outros? Entendeu? Aí sim, o que é que ele diz? Aquele que desfruta menos é chamado de perverso. Ele sofre mais, ele não desfruta tanto, enquanto que o outro desfruta mais. Quanto mais perto de Deus, em muitos sentidos, ou em todos os sentidos, mais se desfruta das bênçãos de Deus. Agora, a quantidade e a qualidade das bênçãos é a mesma que Deus dá para uns, dá para outros. Ninguém é mais merecedor do que outro, né? É claro que essa meritocracia que é desenvolvida pelo capitalismo, né, ensina que aqueles que tem uns que merecem mais do que outros a bênção de Deus. Não, ninguém merece, ninguém é justo, ninguém entende, ninguém busca Deus por si mesmo. Tudo que somos um pouquinho, né, melhor, tudo que somos, tudo que fazemos é mérito de Deus, é Deus que opera isso, não é mérito nosso. A nossa meritocracia é igual a de qualquer outra pessoa. Tá bom? Então é isso que o salmista está falando. Agora, Deus abençoa a todos. Tá bom? Agora, há aqueles que aproveitam menos do que outros. E aí, na comparação do texto, a gente está vendo o seguinte, o salmista dizendo que ele é um desses, que desfruta menos, fica mais angustiado, porque não descansa no Senhor.
Versículo 11 tem aqui a quinta coerência com o ensino de Jesus. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, todos que são corretos de coração. No entendimento a partir de Jesus, sabemos que não há justos. Não há os que são feitos... existe sim os que são feitos justos pela graça de Deus. Tá? Estes são convocados a adorar e glorificar a Deus. Então veja, alegrai-vos, ó justos, no Senhor, todos que são corretos de coração. Existem pessoas justas? Sim. Existem pessoas corretas? Sim. Mas não por causa delas. Existe por causa da ação de Deus, da graça de Deus. Né? Quando Deus perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, ele não perdoa só a do passado, ele perdoa todo o pecado. Isso quer dizer que, mesmo sendo eu e ainda sou pecador, eu não tenho mais pecados. E isso me coloca, né, na condição de justo. Não somente eu, tá? Todas as pessoas que passaram pelo novo nascimento receberam esse perdão e são classificados como justos. Esses o salmista convoca para oração, para adoração. Então, no entendimento a partir de Jesus, sabemos que não há justos por si só, mas os que são feitos justos pela graça de Deus. Estes são convocados a adorar e glorificar a Deus por sua misericórdia, para que eles mesmos e para com todo mundo, por ele amar a todas as pessoas. Tá bom? Então, esses são as considerações para a gente ver dos versículos 7 até o versículo 11 do Salmo 32, aquilo ou muito que é colocado pelo salmista como coerente com Jesus. Tá certo?